Estamos nos aproximando ou estamos vivendo um dia muito especial, que é o Dia das Mães. Não sei exatamente em que momento que eu colocarei esse vídeo aqui em meu canal do YouTube, mas certamente no Dia das Mães ele estará no YouTube. Por isso, mais uma vez, faço aqui a minha reverência e o meu agradecimento às mães, comentando mais um vídeo com o título Mãe, a sublime missão da maternidade, que é o meu agradecimento a todas as mães, aquela que foi minha mãe na presente encarnação, que se encontra no plano espiritual. Agradeço a ela por ter cuidado de mim. Fico muito feliz de relembrar dos muitos momentos que eu convivi com ela, de tudo aquilo que ela fez por mim e pelos meus irmãos. Fico muito agradecido. Mas as situações que as mães enfrentam são diferentes. As causas que abraçam são as mais variadas possíveis. Porém, a sua intenção nobre é sempre a mesma: amparo mútuo e se transformar em instrumento útil numa sociedade tão individualista. Cada vez mais vemos nas redes sociais grupos de mães se unirem para trocar experiências, para defenderem minorias, para exigirem direitos nessa ou naquela esfera, dando grande exemplo de cidadania e fraternidade. Basta uma mãe dizer que precisa de algo, ou trazer alguma necessidade especial ou emergencial de algum conhecido seu, que a mobilização é imediata, espantosa. Tudo se consegue, nada é impossível. Salve as redes sociais, que tanta coisa boa nos traz, mas infelizmente ainda tem coisas muito ruins. Mas tem muito mais coisas boas nas redes sociais, desde que nós procuremos essas coisas boas. Mas as mães, nessa sua luta para cumprir essa missão divina, então desde alimentos, passando por roupas de criança, objetos, móveis, até profissionais da área médica que atendam determinada especialidade. Então, num grupo grande, alguém sempre conhece alguém que pode resolver o problema quando ele aparecer. E isso não fica apenas no campo da carência material ou de informações. Isso se estende principalmente ao campo emocional, pois se tornam amigas, mesmo muitas delas não se conhecendo pessoalmente. São mães de crianças especiais, por exemplo, que passam por momentos delicados, enfrentando as primeiras experiências, não sabendo como lidar com isso ou aquilo. Encontram nas outras companheiras de caminho a guarida, a ajuda necessária para saberem que não estão sozinhas. Intercambiam suas experiências de dia a dia, indicam médicos, terapeutas, brinquedos educativos, cursos. Enfim, se integram porque são mães. E mães se ajudam sempre. Criam um grande banco de dados útil para tudo, para todos. Tudo de uma forma natural, espontânea, em clima de muita amizade. São mães com filhos adolescentes que ainda não descobriram como lidar com certos comportamentos, que tentaram terapias, conversas, castigos e encontram lá longe, ao mesmo tempo tão perto, outras mãezinhas que passam pelas mesmas agonias da vida atual. A sociedade atual é difícil, muito mais difícil do que foi outrora. Muito embora o mundo tenha melhorado, mas as dificuldades são maiores, em virtude de termos mais conhecimento, portanto, termos mais condições de resolver as situações, porque os espíritos que estão sendo, ou melhor dizendo, os espíritos que estão reencarnando agora, são espíritos muito necessitados, certamente que sim, mas são espíritos que têm
grande conhecimento das coisas. São espíritos perguntadores, que querem saber a razão das coisas. E o mundo também, material principalmente, é muito mais tentador do que foi outrora. Por isso as mães hoje têm muito mais trabalho, mas têm muito mais condições. Por isso elas conversam, trocam experiências, se ajudam, ouvem-se e assim encontram forças para não desistir da tarefa tão importante que Deus lhes confiou. Sim, ser mãe é uma tarefa que Deus confia aos seus filhos e que nessa presente encarnação está como mãe e tem condições de cumprir esse trabalho. São mães de abaixo-assinados, mães de passeatas, mães de reuniões com diretores de escolas, mães de e-mails a políticos, mães que não têm tempo para nada, mas conseguem um tempinho umas para as outras. Tudo pelo grande amor que dedicam aos seus filhos. Isso é fraternidade. Isso é a mais pura e nobre expressão de amor. Esse é o espírito da nova era que chega. É por essa razão que as novas tecnologias nos chegaram, para que pudéssemos lhes dar um fim nobre, útil, em prol de todos. Espelhemos-nos no exemplo dessas mães incríveis e sua disposição fora do comum para auxiliar o próximo. Falamos tudo isso para lembrar ainda mais uma vez que ser mãe é um trabalho diário, é uma luta constante, é um choro apertado, é um amor constante. Ser mãe é ser forte. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é um presente iluminado. Não é fácil ser mãe. Reconhecemos isso. Ser mãe é trabalhoso, porque o filho exige muito trabalho e exige muito em todas as épocas. Mas a verdadeira mãe, ela se desdobra para poder ajudar o filho a tornar-se uma pessoa de bem, porque essa é a missão da mãe, como também é a missão do pai, é tornar aquele ente, aquele filho de Deus, que lhe foi colocado sob sua responsabilidade na presente encarnação, para que você o ajude a tornar-se uma pessoa de bem. E isso dá trabalho, evidentemente. Mas hoje nós temos ferramentas extraordinárias, profissionais. Temos a internet, que nos traz excelentes informações a respeito do ambiente familiar, de como nos conduzirmos. Mas é necessário que nós tenhamos disposição para isso. E uma mulher, ao tornar-se mãe, ela precisa entender que esta é uma sublime missão, que dará trabalho sim, sempre. Porque mesmo a mãe, que se encontra no plano espiritual, que já deixou o corpo físico, ela não deixa de ser mãe. Ela permanece preocupada com os filhos. Tenho observado isso nas reuniões mediúnicas que participo, no centro espírita que participo. As mães ainda se preocupam muito com os filhos que aqui ainda estão encarnados, porque os amam, porque a sua missão não terminou com a morte do seu corpo físico. Por isso eu sei que aquela que foi minha mãe na presente encarnação ainda se preocupa comigo, com os meus irmãos que ainda estão encarnados. E nós, como filhos, agradecemos imensamente a você, minha mãe, e a todas as outras mães, pelo imenso amor que vocês têm por nós, seus filhos, e pelo
agradecemos pelo trabalho muito grande que lhes demos, mas que vocês, mães, nessa sublime missão da maternidade, souberam enfrentar, fosse durante o dia, fosse durante a noite, perseverando, porque sabiam que estavam fazendo uma sublime missão, que é ser mãe. Fica aqui o meu abraço fraterno, amoroso, a todas as mães, porque se no segundo domingo do mês de maio de cada ano, aqui no Brasil, nós temos o Dia das Mães, devemos entender que todos os outros dias do ano também são Dia das Mães. Por isso, agradecemos a você, mãezinha, por tudo aquilo que tem realizado pelos seus filhos. Que o dia lhe seja feliz, que o dia lhe seja equilibrado, que receba fraternamente os seus filhos, se isso for possível. E agradeça a Deus por ter recebido essa sublime missão de ser mãe. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês, desejando que fiquem bem, que fiquem em paz.